Hoje eu vou te contar uma história de um homem que vive para sempre, não morre nunca. Um homem que consegue transitar entre as épocas, acumular muitos conhecimentos, sabe do passado, presente e consegue prever o futuro. Certamente você adoraria ser esse homem, né? Eu também. E agora, o que tem a ver essa história com o nosso assunto do envelhecimento, o aterrorizador da mortalidade? Eu sou Khalid Esbilas e hoje eu tô com vocês de novo no terceiro episódio da série da mortalidade com o título de O Envelhecimento, o Aterrorizador da Mortalidade do canal Música e Muita Viagem. Mas essa história que eu acabei de contar na introdução deste vídeo parece ser um conto de fadas, mais parecida com as histórias dos vampiros da vida nos filmes de terror, né? Aqueles seres parecidos com os humanos que sugam sangue dos seres vivos, inclusive da nossa espécie, que vivem só na escuridão das noites e se escondem dos raios solares. E em troca disso, eles vivem para sempre. Na verdade, isso é ficção mesmo. E ainda não existe algum ser humano que vive para sempre. Pelo menos, pelo que eu saiba. O problema que temos com a mortalidade, o conceito de alcançar a vida para sempre, o sonho de muita gente, incluindo eu, e o lance de envelhecimento, que tínhamos tratado brevemente no primeiro vídeo dessa série. Se você não o assistiu ainda, após assistir este vídeo, assista-o para que você se contextualizar ao nosso assunto. Esse aterrorizador da mortalidade e o fenômeno que todos os seres vivos normalmente enfrentam, começando pelas células, bactérias, chegando para seres mais complexos que podem ser resumidos para fins de exemplos na gente. Para que a gente possa viver para sempre, desfrutar da tal mortalidade, como eu havia explicado no vídeo anterior, tem muitos cientistas hoje em dia ao redor do mundo de diversas universidades que dedicam incansavelmente suas vidas para estudar esse fenômeno. Inclusive, eles estão usando alguns animais que eu tinha citado também no primeiro vídeo dessa série para poder extrair o segredo da mortalidade. Exclusivamente os animais que sabemos que embrulham o envelhecimento de alguma forma, usando mecanismos e táticas diferentes, alguns deles fazendo reparos celulares, outros revertendo seus ciclos de vida, como voltar a ser criança de novo após envelhecer e assim em diante. Outros cientistas analisam e estudam as rotinas, dietas e hábitos dos povos e os indivíduos que estão hoje vivendo uma vida saudável e tendo idades longas que superam um século, para ver o impacto disso nas nossas vidas. Se esses cientistas conseguem realmente descobrir os mecanismos e conseguir achar curas, ou pelo menos prolongar mais alguns anos as nossas vidas, a gente vai estar a um passo a mais para viver para sempre. E a gente vai conseguir chegar mais perto de transformar a humanidade para uma civilização interestelar, ou talvez intergaláctica. Para chegar nisso, a idade não pode ser mais um problema para a gente. E um indivíduo consiga viajar centenas ou milhares de anos a bordo de uma nave espacial, à busca de vidas extraterrestres ou minerar novos lares, o que não é possível nessa época em que vivemos, por diversos motivos, começando pela durabilidade bem limitada da nossa vida atual. Seguindo o meu jeito de entregar valor, imagina comigo a nossa geração querer fazer essa viagem para Alpha Centauri, o nosso sistema estelar vizinho. Para fazer esse tipo de viagens, precisaríamos de muitas gerações se reproduzindo a bordo da espaçonave, capazes de aguentar a solidão e o silêncio absoluto do espaço. Esses indivíduos que talvez nem concordassem com o fato deles estarem fora
do seu lar, a Terra, se dessemos a chance de escolher a eles. Se isso acontecesse de fato, só os pais, ou seja, a primeira geração a bordo, quem tomou a liberdade e a coragem de embarcar numa viagem de centenas de anos no vácuo do espaço, condenando todas as próximas gerações que vão nascer, crescer e morrer a bordo, sacrificando suas vidas sem nunca saber o que é respirar o mar limpo, aproveitar os raios solares na beira de uma praia ou curtir a natureza numa montanha, gerando crianças assim por milhares de anos, essas que serão condenadas de uma prisão vitalícia a bordo da espaçonave, onde elas foram colocadas à força, sem poder ter a chance de decidir o rumo das suas vidas. Como eu havia dito antes, se dedicando apenas a reproduzir os tripulantes, garantindo o passamento dos conhecimentos e qualificação dos próximos pilotos da espaçonave, para que em algum momento no futuro bem distante, alguém chegará ao destino ou não. Isso tudo não seria mais um problema se esses indivíduos a bordo da espaçonave não sofrerem pelo envelhecimento e terão como consequência a recompensa da mortalidade, acumulando muitos conhecimentos, porque vão ter muito tempo nessa viagem para estudar no caminho do desconhecido. E justamente por isso, a mortalidade é o segredo para poder levar a nossa raça a vencer o grande filtro da evolução, que foi sugerido pelo paradoxo de Fermi, o que será o assunto de um dos nossos próximos vídeos. Aproveitando aqui, eu vou te pedir se inscrever no canal se você caiu sem paraquedas aqui, para que você seja informado quando lançarmos os nossos próximos vídeos. Também não se esqueça de demonstrar a sua satisfação com o nosso conteúdo clicando no botão de gostar deste vídeo. E se você acha que estamos agregando valor e aumentando seus conhecimentos, compartilhe com seus amigos e familiares. Voltando ao assunto, eu vou falar aqui brevemente sobre os mecanismos causadores do envelhecimento, começando pela perda das proteínas dos telômeros, o problema que eu já havia explicado no vídeo da introdução dessa série, como também ser vítima de doenças e efeitos colaterais dos nossos próprios hábitos e dietas, como também os problemas que os nossos inimigos, que nem sabemos ainda se são vivos ou não, os famosos vírus, que acabam injetando seus DNAs ou RNAs nas nossas células, tornando-as como hospedeiras, fazendo parte delas, na maioria das vezes, o resto das nossas vidas. O que é comprovado cientificamente, como no caso dos vírus de HIV e HPV, entre outros, o que acaba interferindo na normalidade dessas mesmas, ativando os mecanismos autodestrutivos dessas mesmas células, programadas geneticamente para autoexplodir quando há perigos para o organismo. Esse fenômeno ocorre normalmente quando é acionado pela célula para se autodestruir quando ela percebe que está sob ataque de algum vírus, alguma doença, ou quando percebe que está sofrendo um acúmulo de mutações na sua mensagem nuclear que não consegue mais corrigir pelas enzimas responsáveis pelas correções. Na maioria das vezes, quando as células envelhecem, elas acumulam muitas mutações ao longo do tempo da vida delas e acabam passando essas mutações para as células filhas, resultado da divisão celular incorreta. E também os problemas gerados pelas enzimas responsáveis pelo copiamento da mensagem nuclear, que havíamos explicado no primeiro vídeo dessa série, que também acaba cometendo erros no copiamento de algumas partes
partes do DNA e desgastando os telômeros responsáveis pela proteção do corpo dos cromossomos. Geralmente, as células jovens têm mecanismos que ajudam a consertar as proteínas erradas do DNA, mas parece que quanto mais mutações essa célula acumula ao longo da sua vida, ela fica cada vez menos eficaz em relação a essas correções e em algum momento perde de vez esse mecanismo de autocorreção, e o mecanismo de autodestruição acaba sendo provocado com mais frequência, cada vez em mais células, e a cada morte de uma célula, o organismo enfraquece. Usando a pele como exemplo de novo, ao envelhecer começa a aparecer as rugas, e no caso dos órgãos internos, por exemplo, o coração, ele é um músculo. Quando enfraquece, começa a perder a eficácia das contrações necessárias no bombeamento de sangue para os demais órgãos, e o que acaba afetando-os com a falta de oxigenação e nutrição. Aí a principal causa das mortes, quando os órgãos internos envelhecem e deixam de executar as suas funções de uma maneira eficiente. Os cientistas estão estudando alguns mecanismos e maneiras capazes de tratar esses tipos de doenças a partir das células-tronco. Mas o caminho ainda é longo, apesar de termos vários avanços nesse sentido. E, infelizmente, como sempre, não é tudo perfeito. Não conseguimos se beneficiar com essas tecnologias de uma forma que podemos testá-las nos humanos. Inclusive, alguns países, se não for a maioria, declara e acha esse tipo de testes antiéticos, na maioria das vezes por conta da interferência da religião, usando a interferência na criação de Deus como um argumento, o que leva os cientistas a ter dificuldades de testar esse tipo de assunto. Geralmente, alguns cientistas obcecados por esses assuntos começam a pensar em soluções alternativas. Alguns optam por testes clandestinos, outros migram para países menos rígidos nesse assunto, como a China, por exemplo, onde há notícias de que foi conseguido a criação de uma criança no laboratório geneticamente editada, resistente à maioria das doenças que massacram a humanidade na atualidade. Se você chegou até aqui, é um bom sinal de que você gostou do vídeo e o nosso conteúdo te agregou valor de alguma forma. Então não deixe de clicar no botão gostei, compartilhando com seus amigos e familiares para nos incentivar a criar mais conteúdo como esse. Referente a este assunto, ultimamente houve alguns avanços científicos quando alguns cientistas conseguiram injetar algumas substâncias químicas nos ratos de laboratório. E o resultado foi surpreendentemente positivo quando observaram o aumento na duração da vida desses bichinhos fofinhos, sem muitos sinais de envelhecimento. Pelo menos alguns ratos de laboratório são sortudos. Mesmo com dificuldades e um avanço grande no caminho da mortalidade para a nossa espécie. Voltando ao assunto das viagens interestelares, um exemplo concreto e específico que eu gosto de mencionar para nos ajudar a entender a importância e tratar este assunto de maneira que nos ajuda a entender este aterrorizante é o seguinte: vamos fazer antes as contas usando as nossas tecnologias atuais em consideração para a RT Próxima B, pois o planeta que orbita a estrela Próxima Centauri C, ou simplesmente Próxima Centauri, a estrela mais próxima da nossa estrela Sol por enquanto, membros do sistema estelar Alpha Centauri. Mas antes disso, precisamos primeiramente saber quanto tempo a luz leva para chegar nos nossos receptores aqui na Terra, que é em cerca de 4,24 anos, viajando no vácuo do espaço com uma velocidade em torno de 299.792.000
2.458 metros por segundo, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. E para você entender melhor, um raio de luz que escapa da superfície da estrela próxima a Centauri leva em torno de 4 anos e meio para atravessar 40 trilhões e 174 bilhões e 990 milhões de quilômetros de distância até chegar na gente. Então, imaginando uma espaçonave que alcança uma velocidade de 61.500 km por hora, levaríamos em torno de 76.688 anos para chegar lá, o que invalida as nossas viagens atualmente, considerando a limitação da nossa idade. Suponho que os cientistas conseguiram desenvolver alguma nave espacial que consiga aguentar viagens de milhares de anos para chegar na Alpha Centauri, e que houve voluntários para participar nessa viagem, e com a duração de vida deles que não passa, na melhor das hipóteses, de 122 anos, o título de pessoa mais velha da história atribuído à francesa Jeanne Calment, que morreu em 4 de agosto de 1997 aos 122 anos e 164 dias. Isso se eles aguentassem a viagem no espaço e suas consequências. Bom, talvez eles sofreram vários problemas de saúde, tais como enfraquecimento ósseo, mas suponho que todos esses indivíduos tiveram algum tipo de treinamento que os ajudaria a enfrentar essas doenças. Eles vão precisar reproduzir novas gerações dentro da espaçonave. Essas gerações que devem ser treinadas e ensinadas a assumir o controle, geração após outra, ao rumo da Alpha Centauri. E ao longo de dezenas de séculos, isso nos leva de novo a questionar: será que esses indivíduos nascidos dentro dessa espaçonave vão aceitar essa ideia deles serem colocados numa jaula e longe do lar, assim nunca ter conhecido seus familiares, sem nunca poder ter contato com a Terra? Seria um inferno para eles, com certeza. Será que eles vão conseguir entrar em contato com a Terra, pelo menos? Levando em consideração as transmissões de rádio que atravessam o espaço pela velocidade da luz que eles enviaram para a Terra, isso levará anos até serem recebidas e respondidas. Esse intervalo que aumentará cada vez que essa nave se distancia mais da Terra. E para entender isso, vamos analisar a comunicação entre o centro do comando e a Voyager 1, o objeto desenvolvido pelos humanos que mais foi longe. Essa nave espacial atualmente está na borda do nosso sistema solar e o sinal de rádio leva aproximadamente 20 minutos para ser captado pelas antenas e espalhadas ao redor da Terra, e mais outros 20 minutos para que a nave receba a nossa resposta pela sua antena. Então imagina comigo levando centenas de anos para receber um sinal e para estornar a resposta. Então esses voluntários ou prisioneiros da própria nave seriam isolados 100% de toda a humanidade, e eles teriam que continuar a missão até chegar na Alpha Centauri sozinhos. Mas espera aí, será que eles vão achar a próxima B habitável mesmo? Aí fica a questão, se todo esse esforço não seria em vão, e se eles vão ter que passar de tudo de novo para voltar para a Terra? Seriam milhares de anos que passaram, e isso nos levaria de novo a questionar: será que a Terra ainda continua habitável? Será que os humanos continuaram os mesmos? Será que a civilização continuaria a mesma? Será que os idiomas não mudarão? Como seria a adaptação dessa geração espaço na Terra? Será que a geração espaço não evoluiu de alguma forma e que lhes faz se diferenciar pela sua convivência no espaço
passam? Será que vão conseguir sobreviver na Terra? Será que eles vão continuar com a mesma aparência que os seres humanos na Terra? Eu realmente não sei responder e abro aqui o jogo para que vocês possam viajar comigo neste assunto, deixando as respostas nos comentários junto com suas opiniões, me dizendo o que vocês acham, respondendo essas perguntas que não querem se calar. Continuando a viagem nesse assunto estranho, certamente, se a gente conseguisse a tal sonhada mortalidade, estas perguntas não fariam mais sentido. Este problema não seria mais um e a gente poderia viajar para onde quisesse e, se desse errado, voltássemos para nosso lar, a Terra, depois de milhares de anos, tendo certeza que não mudou nada e a gente pode encontrar com as pessoas que a gente conhece. Claro que ainda vai ter esses problemas de comunicação nas longas distâncias e tudo mais, que pode ser resolvido com o avanço da tecnologia e será facilitado pela mortalidade também. Para nós humanos, envelhecimento não é sempre algo ruim. A gente respeita os velhos e entendemos que eles têm mais sabedoria, apesar que isso não é mais válido hoje em dia na era da tecnologia, onde a maioria tem acesso à informação. E muitas crianças de 9 a 12 anos têm mais informações do que um adulto de 50 anos há 100 anos atrás. Inclusive, hoje em dia, na maioria das constituições do mundo, só pode ser líder do país os indivíduos com mais de 35 anos como critério. E isso porque a maioria das nações entendem que as pessoas com mais de 35 anos de idade tendem a ter mais sabedoria, estabilidade e mais maduras para dirigir um país e tomando decisões com mais sabedoria. E por isso então a mortalidade beneficiará este assunto político também, por conta que as pessoas vão poder viver para sempre e teriam milhares de anos de idade, assim consequentemente seriam mais maduros ainda. Talvez isso resolva os problemas que hoje em dia temos na política, onde mesmo assim os líderes de muitos países não são tão maduros como esperamos, o que resulta em guerras fatais e calamidades desnecessárias. E de novo, ao viver para sempre, não teríamos mais por que lutar, pois sabemos que teríamos o tempo infinito e colocaríamos o foco em colonizar o nosso sistema solar e ou a galáxia ou sistemas solares próximos, em vez de lutar para a sobrevivência aqui na Terra, conquistar mais territórios ou roubar riquezas. Mas surpreendentemente, nós humanos sempre vamos achar outros motivos para brigar e para matar. Eu espero encontrar cura para envelhecimento, mesmo com os possíveis problemas que isso pode causar, pois sabemos que somos assim mesmo e também de coração. Espero que a humanidade viva em paz, esquecendo as inventadas fronteiras, respeitando o diferente e se unindo para o bem da humanidade através de descobertas científicas em geral, inclusive biológicas, tecnológicas e astrológicas, para que possamos finalmente chegar próximo ou passar do o grande filtro da evolução. Você quem chegou até aqui, eu lhe agradeço de coração e te peço se inscrever no canal. Se não for ainda inscrito, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Assim você nos ajudará a lhe entregar mais conteúdo relevante e diferenciado, tratando assuntos em viagens complicadas. Também você vai ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas interessadas nesse assunto, ajudando a espalhar paz. Eu sou Khalid Aisbiller e você estava assistindo mais um episódio da série A Amortalidade, intitulado O Envelhecimento, o aterrorizador da amortalidade, do canal Música e Muita Viagem. Até o próximo vídeo.